Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos para o Futuro, o videocast do BMA que está sendo lançado por ocasião da comemoração dos 30 anos do escritório para promover conversas sobre temas desafiadores do nosso tempo. Para esse primeiro episódio, é com muita alegria que eu recebo aqui Davi Hertz, empreendedor social, fundador do Gastromotiva, jovem líder global reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, também um empreendedor de impacto social reconhecido pela revista Exame em 2024. Davi, muito obrigado por estar conosco nesse primeiro episódio. E eu acho que, para começar, eu vou pedir para você fazer uma apresentação. Quem é o Davi e no que você acredita? Bom, primeiro, obrigado aí pelo esse convite também. Parabéns pelos 30 anos, né? Eu há 18 anos sou esse sonhador persistente que a gastronomia pode transformar o mundo, mas eu digo que, se for perguntar quem eu sou, acho que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, que vai atrás de uma intencionalidade para descobrir essas nuances da vida, e por isso eu viajo muito, adoro me relacionar com pessoas. E eu acredito que, acho que a mudança, né, te ouvindo, fazendo essa apresentação, a mudança do mundo, do nosso Brasil, das nossas igualdades, está enquanto cada ser humano encontrar o seu propósito e seu chamado, sabe? Eu tenho a honra de ter recebido esse chamado de usar a comida como transformação há 20 anos atrás. E eu acho que esse é um dos papéis que eu venho me dedicando, me desempenhando, trazendo uma autorresponsabilidade desse mundo que a gente um dia em 2004 acreditava e hoje ele é uma realidade. Então, eu acredito que realmente está nas nossas mãos a transformação que a gente quer ver no mundo. E fico muito feliz em ver que, depois de 30 anos, e não é depois, assim, eu sei quanto trabalho vocês fazem com as organizações sociais, me sinto muito privilegiado de estar aqui até representando as outras organizações que vocês trabalham, porque esse lugar da gente poder se inserir de uma forma profissional na sociedade e o reconhecimento que as organizações trazem em prol de uma sociedade mais justa, equitativa, é essencial um apoio como o de vocês. Então, acho que acredito nessa justiça social. Legal. Eu lembro, Davi, que eu te conhecia. O Rio de Janeiro estava se preparando para receber as Olimpíadas, devia ser ali 2013, 2014 talvez, e um amigo me convidou para visitar o refeitório Gastromotiva, Sim. lá na Lapa. Eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar, ele disse que era um trabalho social, desenvolvido pela Gastromotiva, até então eu não conhecia, e aí eu fiquei muito impactado quando eu estive lá, porque além do atendimento imediato a uma necessidade extrema de qualquer ser humano, que é a fome, Sim. né, de servir uma refeição, a forma como o Gastromotiva trabalha, quer dizer, não é só servir uma refeição, é servir uma refeição com toda a dignidade que as pessoas, todas elas, deveriam, né, merecer. Então, são moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, que podiam ali, naquele momento, desfrutar de uma refeição servida com toda atenção, preparada com carinho, e mais do que isso, quer dizer, além de atender uma necessidade imediata, eu vi também que ali vocês estavam formando pessoas, preparando pessoas para elas se capacitarem e depois encontrarem uma posição no mercado de trabalho. E aquilo me tocou muito, e a partir dali eu acho que foi a semente dessa relação que o BMA passou a desenvolver com o Gastromotiva, né? A gente convidou vocês para virem fazer parte do nosso BMA Inspiração, que é o braço de voluntariado e trabalho pro bono que a gente desenvolve em cima de 3 pilares: educação, empreendedorismo social e cultura, né? E o Gastromotiva se encaixou com uma luva, e desde então a gente vem sendo um parceiro de primeira hora com vocês, com muito orgulho. Conta um pouco pra gente como é que surgiu o Gastromotiva, né? O Gastromotiva tem uma história muito anterior a esse primeiro contato que eu tive. Queria ouvir de você como é que surgiu o Gastromotiva. Bom, já falei de um chamado ali de gastronomia social, e esse conceito é você trazer tudo que existe no mundo da gastronomia, mas que na gastronomia é um fim, é o prato, é o comensal, é o servir, é a disciplina, é a organização, né, para você chegar nesse lugar da gastronomia. Eu vi isso uma grande ferramenta de transformação, porque eu fui transformado quando eu fiz parte da primeira turma de curso de gastronomia no Brasil.
E ali, quando eu virei chefe de um restaurante, que não era a minha intenção, eu sempre fui fazer gastronomia para abrir um negócio, eu encontrei o conceito de negócios de impacto do professor Muhammad Yunus. Então, que negócio que eu posso fazer que pode melhorar a sociedade ou as relações na sociedade? E naquela época eu fazia catering da minha casa. Eu aprendi com fazendo eventos e aquilo me fascinou. Eu falei, como que eu transformo esse catering num catering social? E aquela, achei que eu tinha tido eureka, né? Porque todas as empresas vão querer contratar da gente, porque a gente é um negócio social. Errado. As pessoas pediam mais desconto porque achavam que a gente deveria fazer isso de uma forma social também. Daí eu falei: "Olha, esse modelo deu muito certo para a gente ser pioneiros, mostrar o conceito de negócio social", mas a minha cofundadora que me inspirou, a ideia da favela de Aguaré, em São Paulo, ela ficou com o buffet. Hoje ela tem o buffet Flor de Mandacaru, tem 7 funcionários, muitos ex-gastromotiva e cuida ali da comunidade dela. Então ela mudou a chavinha dela e virou uma empreendedora social, uma empresária. Eu, por outro lado, fui focar em educação, porque eu queria algo escalável. Então a gente usava as cozinhas de universidades que estavam num período da tarde sem uso e a gente começou a formar muita gente para o mercado de trabalho. Hoje, se você for aí em redes de restaurantes em São Paulo, Salvador, Cidade do México, vão ter muitos gastromotivados, alguns cozinheiros. Só que, por um outro lado, eu tinha um sonho maior, né? Como empresário, empreendedor, a gente vai crescendo. E eu queria deixar um legado para a cidade. Eu fui para as Paralimpíadas de Londres e eu fiquei fascinado em quanta estratégia e planejamento teve para deixar um legado para a cidade de Londres. Eu imaginava que a gente deveria pensar o mesmo. Durante 4 anos eu bati muitas portas. Joaquim, nosso amigo, que realmente abriu e falou: "Vamos fazer isso para a Olimpíada". E ali foi uma jornada que trouxe a sociedade junto. Trouxe chefes, trouxe voluntários, trouxe empresas, trouxe muitas ONGs para trazer as pessoas para jantarem lá. A gente hoje opera, para quem não conhece, com doação de alimentos, é uma escola de gastronomia, chefes assinam, tem um almoço onde clientes podem comprar e o mesmo menu é servido à noite para pessoas em situação de rua. Então é um projeto de uma economia circular, mas também de uma economia solidária, uma economia que eu acredito que é essa economia que a gente tem que co-criar. Por que eu falo co-criar? Porque é um papel das empresas, do governo, com a legislação, um novo ecossistema econômico. Então o refeitório ele é hoje esse vetor que traz a gastromotiva para combater muitos problemas da sociedade, que é o combate à fome, o combate à insegurança alimentar, que eu posso comentar um pouquinho mais dessa diferença, o combate ao desperdício de alimentos e o combate ao desemprego, porque no final a nossa receita é cuidado, que nem se falou, servir com empatia, com dignidade, empoderamento, todos esses cursos, todas essas metodologias, belonging, né, que é a comunidade, se sentir parte, todos nós queremos sentir parte de algo maior, de algo que a gente reconheça nossos pares, e daí a autonomia financeira. Então, para isso que a Gastromotiva hoje se prepara para ser muito mais um ecossistema de redes de gastronomia social do que o fazer. Mas são 18 anos aí de trabalho, eu sempre falo muito, não sei se você entendeu, mas eu posso deixar mais claro. Não, acho que deu para entender. Eu achei interessante eu acho que vale a pena você explicar essa distinção entre fome e insegurança alimentar, que eu acho que é da essência da Gastromotiva e eu acho importante, né, difundir um pouco melhor o que que é essa diferença. E, para quem não conhece, né, a experiência no Gastromotiva para os voluntários envolve você ir até lá, escutar uma pequena palestra que explica um pouco a história e os propósitos da Gastromotiva. Uma coisa que eu achei muito interessante é que vocês recebem doação de alimentos de doadores diferentes e, portanto, você nunca sabe exatamente que prato que você irá servir, porque depende dos alimentos que serão doados no dia que cada dia você recebe e tem que preparar com os alimentos que são ali doados. Então, e aí os voluntários têm a oportunidade de servir como garçons as pessoas que vão lá ter, talvez, algumas delas, talvez a única refeição do dia, ou pelo menos uma refeição servida, preparada com carinho, com alimentos que são ali recebidos no dia, e com
todo esse conceito da gastronomia por trás. Não é só servir um prato de comida, né? Você tem todo um cuidado. Então, explica pra gente qual é a diferença entre fome e insegurança alimentar e conta um pouco mais dessa experiência do voluntário, porque eu acho que quem vai ao Gastromotiva dificilmente sairá de lá sem querer, de alguma forma, se engajar e participar, seja mobilizando empresas para doar alimentos, doar recursos ou mesmo voluntários para ajudar o Gastromotiva. Como eu estava explicando, nossa missão principal era o combate ao desemprego e a falta de educação alimentar, principalmente nas famílias mais desfavorecidas e em vulnerabilidade. Quando o refeitório abre, a gente vai entender o tamanho do Brasil, o perfil de quem tem fome. Então, quando a gente está falando de fome grave, a família não sabe se vai ter a próxima refeição. Isso chegou a 33 milhões de pessoas durante a pandemia. Quando a gente está falando da insegurança alimentar, a gente está trabalhando também hoje num panorama de 56,2 milhões de pessoas no Brasil, onde tem a insegurança alimentar leve, média, e essa leve é as pessoas se alimentam, mas não estão tendo todos os seus nutrientes. E daí a gente está falando de hábitos alimentares. Hoje a obesidade, a malnutrição. Então, quando a gente está falando do problema e o tamanho da fome, não é só a cadeia de valor do sistema alimentar que a gente está falando. A gente está falando com externalidades como o sistema de saúde, o sistema econômico, dentro do sistema econômico, capital de trabalho, por quem é feito as decisões de quem a gente come. Então, ele vai muito além quando a gente fala de insegurança alimentar. Então, a gente está falando de problemas estruturantes da sociedade. Já outra pergunta que eu esqueci. A outra pergunta é o desafio de você trabalhar com alimentos que são doados ali no dia, você capacitar aqueles profissionais que estão ali, aqueles alunos que estão ali para lidar com, né, ter que um nível de improviso e a parte dos voluntários, do voluntariado, quer dizer, que é uma impressão que eu estava mencionando, e assim como aconteceu comigo, eu acho muito difícil alguém ir como voluntário no Gastromotiva e não sair de lá disposto a fazer alguma coisa para participar, para ajudar o Gastromotiva, seja angariando doadores de alimentos ou recursos, seja angariando outros voluntários que possam gerar doações de alimentos e recursos para manter o Gastromotiva. Lá no refeitório a gente atende hoje quem está em situação de fome grave. Mas se a gente for ver o modelo de negócio, que é cozinhar só com ingredientes não manipulados, estou falando de frutas e legumes, ou ingredientes da indústria que estão com prazo de validade, e alimentos processados, mas também alimentos artesanais, como um queijo, a gente tem ali que trabalhar com muita criatividade, porque isso é feito diariamente. A gente esbarra em legislações de transporte na cidade, legislações tributárias, de quem é a responsabilidade por essa alimentação que está sendo oferecida. Então a gente podia resgatar muito mais comida, até de restaurantes, até de caterings, mas isso depende da lei do bom samaritano e muita gente não quer colocar a sua capacidade, a sua marca em termos de uma vulnerabilidade do que isso pode trazer, porque se alguém fica doente com essa doação, mas o que a gente faz é a gente produz a nossa própria doação. Então o primeiro desafio é receber os alimentos, a logística, o custo. A gente acabou de receber muitos alimentos de um evento de música. A gente que tem que trabalhar o custo da logística, da entrega, e esse custo de uma organização social ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar o custo administrativo. Então, o refeitório, como negócio social, ele é muito desafiador, porque a gente depende dos eventos que a gente oferece para o público para usar aquele espaço e do almoço hoje em dia. Então, hoje em dia você pode almoçar no refeitório por R$ 45, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, com esse cardápio de doação assinado por um chefe, mesmo cardápio você entrega à noite. Então, esse modelo de negócio, eu acredito que ele é único e ele é tão desafiador, mas eu não vejo no futuro a nossa sociedade, o sistema de, vamos dizer, a área que eu estou de hospitalidade e serviço, não se engajar com os projetos das suas comunidades. Não vai ter como. Não vai ter como, primeiro, porque economicamente também hoje a conta de muitos grupos de restaurante e hotelaria não fecha,
E a solução é a gente se envolver com os problemas que estão ao nosso redor. Pelo menos a gente vê ali que daí vira essa mobilização de toda a sociedade. Vocês entram, os voluntariados corporativos, o chefe dá o seu tempo, os voluntários vão lá para servir. Então, de alguma forma, essa conta sempre fechou até agora nesses 9 anos. O desafio nosso como refeitório Gastromotiva, porque a gente tem dezenas de outros projetos, é ele se tornar autossustentável e virar o legado que uma vez foi um sonho do Davi, mas um legado para a cidade com todas as empresas, clientes, consumidores que podem fazer daquele negócio sustentável e como modelo para as próximas gerações de cozinheiros. Bacana. E, como eu disse, o Gastromotiva é muito mais do que servir refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Tem todo o lado de empreender, de formar empreendedores. Sim. Queria que você contasse um pouco casos de sucesso, histórias de pessoas que passaram pelo Gastromotiva e de lá conseguiram desenvolver uma carreira. Quer dizer, eu imagino que tenham muitos casos de pessoas que, né, conseguiram ingressar no mercado de trabalho, mas eu sei que também tem alguns casos que, além de conseguir ingressar no mercado de trabalho, alcançaram algum nível de visibilidade, alguma história de sucesso que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente. Eu vou trazer uma história. Acabei de voltar de uma visita da Gastromotiva México. Lá a gente tem uma escola como refeitório, a gente tem cozinhas solidárias, mas lá a educação ela é muito mais forte do que a gente faz como foco no mercado de trabalho. E antes da pandemia, quando eu fui fazer uma dessas visitas, eu conheci um jovem que tinha acabado de sair como se fosse da FEBEM lá, conheci ele e o pai dele, e ele vem de uma família que no mercado municipal da Cidade do México vende peixes, assim, então tem aquela coisa de família para quem vai ao mercado municipal. Depois ele fazer a Gastromotiva, ele negociou com o tio dele de montar um espaço da peixaria no meio do mercado, um lugar que as pessoas fossem lá e degustassem os tacos dele. Hoje ele é um dos restaurantes mais premiados da Cidade do México, ele emprega a mãe, emprega ex-alunos e está lá como um modelo de um empreendedor que uniu ali, eu acho que a sua cura e regeneração com a família, num negócio de família. É muito forte. Eu acabei de ir lá e comer e não consigo parar de ir lá. Já no Rio de Janeiro, num outro nível, mas trabalhando para um grupo, o Danilo Pará do restaurante Rudá, que acabou de assinar agora esse sensação que é o Roxy na cidade do Rio, ele ganhou a primeira estrela Michelin, ele foi o chefe revelação do Rio Gastronomia. Agora tem um outro público que hoje a gente trabalha muito, que é curso de empreendedorismo, e me vem a Geórgia. A Geórgia, ela tem um restaurante de comida afro-brasileira perto do Museu da Manhã, atendendo turistas, e ela era uma rainha do samba aqui no Rio. Então você vai lá, tem a história dela, do samba, da eu acho que de como ela se descobriu como cozinheira, que era a paixão dela, isso depois dos 40, e agora ela tem esse empreendimento, e o que a gente está falando? De emprego local, de emprego com responsabilidade. Então eu poderia contar muitos, e acho que também tem histórias das cozinhas solidárias. Vocês foram um dos apoiadores, a gente abriu 160 cozinhas solidárias por todo o Brasil, isso permitiu para a Gastromotiva uma expansão territorial para todas as regiões do Brasil, e tem um buffet que surgiu hoje no Parque das Tribos, em Manaus, é o primeiro bairro indígena reconhecido do Brasil, que foi uma ocupação por jovens indígenas. E lá elas têm um buffet que é um coletivo indígena de 7 mulheres, onde elas fazem as receitas ancestrais. Então a comida como uma redescoberta do ser e do coletivo é o que a gente está se preparando para apoiar nos próximos anos. Então, para mim, a autonomia financeira, ela te dá a liberdade de você ser o que você é e de você descobrir as suas potencialidades. Então, uma coisa é eu falar dos negócios, mas uma coisa é falar da transformação humana de cada um. Pois é, eu queria tocar agora, né, a gente começou essa parceria com Gastromotiva num mundo, entre aspas, normal, e aí um belo dia veio a pandemia e a gente foi obrigado a fechar tudo, criar o isolamento, e isso foi um enorme desafio para a Gastromotiva. E aí isso acabou gerando também, né, graças aí à visão e ao trabalho de vocês, uma outra oportunidade de desenvolver um negócio diferente e também inovador e com muito impacto,
eu queria que você falasse das cozinhas solidárias e desse período da pandemia, os desafios que ela apresentou para vocês e as soluções e ideias que vocês conseguiram ter para manter o projeto vivo e impactando tanta gente. Eu vou te contar de uma história. A cozinha solidária não foi uma ideia nossa, foi uma ex-aluna empreendedora do bairro de Guadalupe, o nome dela é Milena. E a Milena viu que o refeitório estava recebendo muita doação, principalmente de hotéis, restaurantes estavam fechando. Ela ligou: Davi, eu cuido de 200 mulheres na minha igreja, algumas não têm gás de cozinha em casa, eu queria fazer refeições para ela. A gente falou: é isso que a gente vai focar. E a gente começou a apoiar a Milena, assim como outras 49 cozinhas no Rio, São Paulo e Curitiba. Em agosto, a pandemia começou em março, a Milena veio para mim, me deu um abraço, falou: Davi, eu não sei o que fazer, porque eu descobri que eu vou ter que cuidar da minha comunidade para sempre. E daí eu me vi nela em 2004, descobrindo esse ser dentro de mim, que iria cuidar ou transformar com, e daí eu falei: então agora a gente vai se transformar numa empreendedora social. E as nossas cozinhas solidárias, elas tinham um curso, faziam um plano de negócio, para como elas ficam autossustentáveis. Você sabe que para abrir um negócio os primeiros anos, o desafio, mas algumas dessas cozinhas hoje têm escolas de gastronomia, outras têm o buffet, como eu te contei, em Manaus, e a gente viu uma grande oportunidade de olhar essa cozinha como um desenvolvedor daquele território. Então, quando a gente está falando de um ecossistema, que você, como cozinheiro, começa a olhar os seus vizinhos que estão passando fome, como que você escuta eles para fazer a parte da solução? Então essas pessoas começaram a ser convidadas para ser voluntários, o mercado de lá, eles viram que a gente usa como um modelo no refeitório doação de alimentos, então eles começaram a ir no mercado local, as compras começaram a ser locais, e esse ecossistema começou a se desenvolver na comunidade. Hoje eu posso te dar uma comunidade que, através da cozinha solidária, já conseguiu transformar o menu da escola local, trazer crianças para comerem, legumes e frutas na escola quando nunca comiam. Outro está desenvolvendo um turismo de base comunitária na região de Manaus. Outro tem uma escola de geleias e molhos com mulheres venezuelanas. É tanta solução que o nosso papel como organização agora é sistematizar essas soluções e escalar. Então, como que você vê uma solução que está acontecendo em Guadalupe e talvez no Parque das Tribos, em Manaus, sendo escalada para outras cozinhas, e não só com as nossas cozinhas. Hoje a gente tem que lembrar que as cozinhas solidárias é um programa federal do Ministério do Desenvolvimento Social. Então tem muitas cozinhas solidárias cadastradas. O nosso papel é levar a educação, a capacitação, a metodologia para que essas cozinhas também tenham uma sustentabilidade além do governo. A gente sabe que os recursos são limitados, amigo. Então a Gastromotiva hoje ela se vê muito mais como um laboratório de inovação e de desenvolvimento de potencialidades de cada território. Então vocês estão contribuindo para o que nós estamos vendo como uma visão agora. Quando a gente fizer os nossos 30 anos, quero voltar aqui e poder te contar o resultado dessa história. Pois é, é legal você comentar isso, porque aqui no BMA a gente sempre buscou estar inserido ativamente nos desafios da sociedade, e que não são poucos, como você bem sabe. E aí, para isso, a gente criou comitês com metas e missões específicas, né? E um dos pilares da nossa campanha de celebração dos 30 anos é não só comemorar, olhar para trás e celebrar tudo que a gente conseguiu conquistar, mas mais do que isso, e talvez principalmente, é olhar para o futuro e nos conectar com ele, pensar como é que a gente se planeja esse programa para as transformações que virão com tantos desafios, tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Então, pegando esse gancho, eu queria te perguntar, e você, como é que você enxerga o futuro do Gastromotiva, os próximos 30 anos, talvez 30 seja muito, os próximos 5 anos da Gastromotiva, quais são os desafios e o que você precisa para, né, você ter certeza de que você concluirá, né? Aqui no BMA a gente está fazendo uma sucessão, né? Os sócios que fundaram o escritório estão passando o bastão para uma nova geração de sócios,
E no Gastromotivo eu imagino que é um projeto que você quer deixar como legado e formar sucessores. Como é que você vê os desafios e o que você enxerga para os próximos anos do Gastromotivo? Bom, super interessante, porque eu por muitos anos também olhei a sucessão como um caminho e eu entendi que para o nosso tamanho e para o nosso formato de organização, a gente está vendo uma transição de liderança. O que eu imagino é que essas minhas ideias e curiosidades e soluções sejam cada vez mais absorvidas pela nossa equipe, pelos voluntários e pelos nossos parceiros, e eu desejo que os nossos investidores sociais, como as empresas e indivíduos de alto poder aquisitivo, entendam que para um desenvolvimento sistêmico, a gente primeiro precisa de investimento de longo prazo. A filantropia hoje no Brasil, ela trabalha com 6 meses, 1 ano, um projeto pontual. E as histórias que eu te contei agora aqui de cozinhas solidárias, para serem um desenvolvedor de um território, são histórias de 4 anos que a gente preparou, e para que esse buffet que está sendo feito ali no Parque das Tribos, ter sucesso, precisa de mais 4 anos de apoio. E aí eu estou falando de capital, de de força de talento. Então tem tanta coisa para fazer quando você olha as coisas com o longo prazo. Então a Gastromotiva está olhando o longo prazo. Quando você fala 5 anos é interessante, porque eu acabei de voltar do TED em Vancouver e eu estava louco para ver o que seria falado, e eu ouvi uma expressão que me marcou, que é um otimismo enganoso. E desde que eu comecei a trabalhar na Amazônia e entendi a palavra de justiça climática, as pessoas que a gente trabalha lá são as pessoas menos favorecidas, grandes líderes, mas que sofrem com as mudanças climáticas. Muito mais e diferente do que a gente sofre aqui. Eu já cheguei em Manaus e viver aquela onda de fumaças por meses, mas eu voltava para o meu hotel, tomava água, ficava no meu ar-condicionado, e isso tudo é muito real. Então acho que eu espero que nos próximos 5 anos, além da gente trabalhar num ecossistema de longo prazo, a gente consiga se colocar mais, que todo mundo se consiga colocar mais no papel do outro e a cozinha ali como esse lugar. Eu espero que todo mundo do DMA venha fazer esse voluntariado na Gastromotiva e a gente encontrar caminhos juntos e até buscar soluções juntos. Eu quero ver as ideias que o teu time tem aqui com a nossa, para que não seja mais uma transferência de ideia, de recurso eh, ou de apoiar nossas ideias, mas criar junto. Vocês têm, né, as empresas têm escala, têm sistemas, têm capital, e a gente tem o relacionamento com as comunidades. A gente tem que entender o que que é o melhor de cada um e se unir. Então eu espero que a Gastromotiva ela possa continuar a inspirar cada vez mais outras organizações e chefes pelo Brasil e pelo mundo a atuarem socialmente, levando em conta os problemas que a gente tem de meio ambiente, mas que esse otimismo enganoso não faça a gente ficar, cego. A gente tem 5 anos que eu vi no TED para a gente chegar num ponto onde as máquinas vão ser mais inteligentes, e que a gente está nesse dilema entre o futuro da humanidade com as máquinas e com os humanos, e o que eu mais ouvi foram os palestrantes apelando para que os líderes de hoje olhem para suas famílias, seus filhos e pensem no mundo que a gente quer deixar para a próxima geração. Eu não tenho filhos, mas eu descobri dentro de mim uma autorresponsabilidade comigo, com o meu trabalho e com o planeta, onde eu posso fazer escolhas e tento melhorar as minhas escolhas todo dia. Estou longe de não cometer erros todos os dias, mas eu acho que papéis como a gente está, as pessoas que você vai entrevistar, os líderes desse escritório maravilhoso, têm um dever de não ter esse otimismo enganoso. E vocês têm muito poder com as empresas que passam pelo BMA. Então o quanto a gente puder também, como Gastromotiva, trazer informação, inteligência e consciência para quem está conosco, trabalhando nessa mudança, isso é um desejo meu, porque eu me vejo como essa engrenagem dentro da sociedade e é o que eu gosto de fazer. Então, obrigado também por me fazer pensar. Não, e curioso você falar de otimismo, como é a expressão? Enganou. Enganoso, né. Misunderstanding optimism. Eu fui lá no Google Tradutor. Eh,
A gente tem uma frase aqui no BMA, que um dos nossos sócios fundadores, o Paulo Aragão, costuma dizer que o advogado otimista ele morre de fome, porque o advogado ele é preparado para pensar onde é que pode ter dar o erro, qual é o risco que pode ter e tentar antecipar as soluções para evitar os riscos. É muito melhor você prevenir o problema do que você depois ter que resolvê-lo. Então, acho que essa questão do otimismo irresponsável aqui no escritório, a gente está protegido e, como eu costumo dizer, o BMA ele é uma rede, né? Nós temos aqui os nossos integrantes, são mais de 500 pessoas, nós temos os nossos clientes, tem os clientes que hoje são clientes, mas também tem os clientes que já foram clientes e os que serão clientes futuramente. Então eu queria convidar você para falar aqui para a nossa audiência, e eu espero que esse videocast possa chegar a muitas pessoas, para falar para essa rede de relacionamento que o BMA possui, sobre a importância de não só apoiar no sentido da intenção, mas mais do que isso, né, a atitude. Fazer de fato algo que possa ajudar o Gastromotiva e, se não for o Gastromotiva, alguma outra organização que de fato cause um impacto positivo na nossa sociedade, que é uma coisa que o Brasil precisa muito, né. Bom, primeiro que não sou só eu, nossa equipe na Gastromotiva de parcerias, de comunicação, elas vieram com um termo que eu acho que deixa talvez tudo muito claro, uma intencionalidade estratégica. Como que a gente faz o que a Gastromotiva e outras organizações estão fazendo, fazer parte da estratégia dessas empresas como o futuro da empresa. E a gente já trabalha com algumas empresas do ramo da alimentação há 10 anos onde isso está funcionando. Porque conforme a empresa vai mudando, com o seu board, com os direcionamentos ESG, a gente vai mudando junto, a gente vai encaixando, a gente está trabalhando desde o começo durante as mudanças. E eu vou te falar que uma das coisas que eu aprendi muito trabalhando com indivíduos, com famílias e family offices, é que as pessoas entendam que na Gastromotiva a gente tem uma grande abertura para trabalhar com todos os públicos, porque a gente tem cozinhas solidárias que trabalham com crianças, outras que trabalham com povos indígenas. E o nosso papel é fazer esse match funding também desses desejos de indivíduos. Eu trabalho em Manaus com uma cozinha hoje há 4 anos, de uma pessoa muito especial hoje que me virou uma amiga, que ela falou: eu quero trabalhar com crianças, Davi. Então, quem no nosso ecossistema está trabalhando com crianças, a gente pode unir as pontes. Então, conheço os trabalhos da Gastromotiva, ou venham almoçar com a gente no refeitório para quando estiver passando pelo Rio, e leve a Gastromotiva para dentro da empresa. Os voluntariados corporativos hoje fazem muito sentido. Assim como eu falei do BMA, tem outras empresas falar: eu vou levar todas os meus colaboradores que eu quero que eles vivam isso. Então, eu acho que é sempre um troca-troca, Mira, a gente tá nessa vida para viver, acho que esse processo de troca e com uma intencionalidade que seja maior que a nossa, porque acho que a gente que está na frente dos negócios e com a possibilidade de ver conexões futuras, mas construí-las no presente, esse é o nosso papel. Bacana. E fica aqui o convite, quem precisar contactar o Gastromotiva ou o Davi, pode fazê-lo através do BMA, vai ser um prazer e uma honra poder fazer essa ligação, entre qualquer pessoa interessada, qualquer empresa e o Gastromotiva, assim como os nossos outros parceiros do BMA Inspiração, porque, de novo, eu acho que quando a gente atua em rede, a chance da gente criar um impacto efetivo é muito maior. Então, eu queria aqui agradecer você, Davi, por ter vindo hoje aqui no nosso estúdio, dentro aqui do BMA, com as pessoas trabalhando aqui atrás, participar dessa primeira edição do nosso videocast em comemoração aos 30 anos. Eu acho que é um orgulho para nós aqui poder fazer parte, de alguma forma ajudar. E como eu disse no começo, é muito difícil alguém participar de um voluntariado do Gastromotiva e não sair de lá impactado e disposto a fazer alguma coisa para ajudar, para seja diretamente, através da sua empresa, de algum amigo, de algum sócio. Então foi uma honra recebê-lo aqui, eu espero que essa parceria dure muito mais tempo e traga muito mais impacto positivo, ajudando vocês nesses desafios diários que vocês enfrentam. Bom, eu também te agradeço, mas eu quero aproveitar para agradecer todo o time do BMA. Eu acho que a gente se encontra no entusiasmo e na dedicação e
Aí daí no otimismo consciente, que a gente sabe que aquela hora doada vai servir para alguma coisa. Então, muito obrigado e parabéns por essa iniciativa. Conte sempre com a gente e que a gente possa aí trazer pessoas mais próximas da realidade e da ação. É isso. Obrigado.